E o tema que a gente vai tratar hoje, aliás, os assuntos que a gente vai tratar hoje, tem a ver com o mercado literário. E exatamente para falar um pouco disso, eu convidei a Sueli Roman. Ela é uma agente literária que vai dar dicas aí para quem tem vontade de escrever um livro sobre um assunto muito interessante. Quem é que já não teve uma boa ideia na cabeça para lançar um livro? Mas como fazer tudo isso? Pois é, nessa conversa muito interessante que eu vou ter com a Sueli Roman, ela vai falar a respeito destas questões que envolvem o mercado literário. E vamos lá? Deixa eu chamá-la. Para você que está no canal, aproveite agora. Sigam-me também no YouTube. Estou aguardando vocês. Isso ajuda o desenvolvimento desse conteúdo. Olá, boa noite, Sueli Roman. Boa noite. Tudo bem e você? Tudo ótimo, melhor agora conversando com você. Você que é uma grande amiga, que admiro demais, uma agente literária. Posso falar um pouquinho aqui do seu currículo? Pode. Tá ótimo. Vamos lá, Suelen. A Suelen, pessoal, ela é publicitária, designer e especialista em comunicação literária. Ela começou nesse mercado ajudando uma amiga. E agora ela já está praticamente aí dando braçada nesse mercado literário. E ela tem a sua própria agência, a sua própria empresa, que é a Rainbow Assessoria, é isso? Agência Literária. Agência Literária. Rainbow Agência Literária. E atualmente ela é sócia do Clube PS de Assinatura Literária. Boa noite, seja muito bem-vinda, Suelen. Muito bom conversar com você aqui, viu? Deixa eu te perguntar, vamos iniciar já com uma polêmica, porque a gente está vivendo aí um mundo digital, onde as pessoas elas estão consumindo mais o digital, talvez, do que o papel. E quando a gente fala aí sobre livro, a gente remete aí à questão do papel. E a gente está numa situação que a gente vem enfrentando há já alguns bons anos, como, por exemplo, o fechamento de uma grande editora que ocorreu em 2015, que foi a Cosac Knife, que era uma das maiores aqui do Brasil, com mais de 1.600 publicações. E com isso, o mercado ele veio também, de um tempo para cá, perdendo um pouquinho o espaço, o mercado de livros, principalmente aí com os fechamentos também de muitas lojas de livrarias que a gente via nas ruas. Como é que você vê esse mercado? Ele realmente está em baixa, em alta, ou é só uma questão de visão diferente? Como que você pode dizer a respeito disso, de toda essa panorâmica que eu estou te falando? Então, muito se fala sobre a crise do mercado editorial, principalmente porque o que chega no grande público leitor são os fechamentos das livrarias, né? Fechamento da Saraiva, Livraria Cultura, e a gente tinha Saraiva em tudo quanto é esquina. Pois é. Shopping tinha uma Saraiva, enfim. É verdade. Mas, na verdade, isso é muito parte de um modelo de negócio que acabou ficando meio defasado. Meio não, muito. Porque, assim, é isso. O grande público não sabe como funciona exatamente, porque a gente acaba ficando nesse modelo muito fechado também. Só quem trabalha no mercado acaba entendendo como funciona. Mas é assim... A editora produz o livro, eu tô nem chegando... Antes, assim, depois já fechou o autor, imprimiu o livro, acabou. Para esse livro para a livraria, a editora paga o frete. Então, imagina, frete de livros para todas as livrarias do Brasil, para todas as Saraivas do Brasil, que seja. E a livraria não compra o livro, ela pega em consignação. Se ela vender o livro, ela ainda compra... ela repassa só para a editora 50% do valor, em média. Desses 50%, entendeu? 50% do valor. E o que ela não vende, não quer mais ficar, a editora ainda tem que pagar o frete para retirar.
Então é um modelo de negócio que foi deixando de funcionar para as editoras, né? Porque existe todo um custo de produção. A gente acha que o autor ganha um valor mínimo e a editora fica com todo o dinheiro. Não é verdade. Porque existe um investimento na produção desse livro, e ainda se esse livro tem uma grande distribuição, é mais um investimento para enviar. A livraria não compra esses livros, ela pega em consignação, ela só vai comprar por ainda metade do preço, só o que... metade do valor de capa, né? Só o que for vendido. Então é um modelo de negócio que foi deixando de funcionar, ainda mais com a chegada da Amazon, que compra os livros, o leitor final acaba conseguindo esses livros também por um valor mais em conta, e a gente deu espaço para a Amazon vir chegando e ganhando mercado, né? Então é isso, a gente nunca... A cultura do brasileiro também, né? Não só do brasileiro, no mundo, né? Passa aí por uma modificação. Então, a leitura, não necessariamente a pessoa, quando ela pensa em comprar um livro, ela vai até a livraria, como você mesmo disse. Sim. Então, ela compra da internet, todos nós aqui que estamos no Instagram, enfim, que acompanhamos também o canal pelo YouTube, provavelmente são consumidores que alguma vez já compraram livro pela internet. Então, com certeza, as livrarias acabam sofrendo essa mudança né, da forma de consumir. E você falou sobre editora. Agora, vamos lá. A gente tem uma situação em que, às vezes, a pessoa ela tem vontade de escrever um livro, falar alguma coisa aí para o seu público, ou ela não tem um público, mas ela tem uma boa ideia e ela quer escrever um livro. E, às vezes, ela fica lá realmente procurando uma boa editora para que ela possa realizar aí esse livro, tão sonhado livro. E muitas vezes ela não encontra, ou a editora também entende que aquilo, né, aquele proposto, né, aquele conteúdo proposto, ele não é o ideal. Qual que é a sua visão sobre isso? Qual é a saída? Porque isso não necessariamente pode ser verdade. O que a editora pensa que tem que determinar se é um bom livro ou não. Não é verdade, Suelen? Não, definitivamente não. Mesmo porque tem muito livro ruim publicado por editora por aí, né? Vamos falar a verdade. Então, não necessariamente um livro publicado com o selo de editoras, isso não dá o aval, não carimba que aquele livro seja bom. E hoje a gente já passa, a maioria dos autores acaba passando por um processo de publicação independente, e tem gente que vive só da publicação independente, e passando por esse processo muito longo antes de chegar numa editora. E às vezes nem chega em uma editora e acaba vivendo com o mesmo título, muitas vezes com o mesmo livro, ela faz uma publicação independente e depois ela vai para uma editora, é isso? Sim, acontece. Vamos falar do mercado que é onde eu mais atuo, que é o de literatura de ficção jovem adulto, que é uma faixa etária que tem lido, que tem interessado por ler, embora a gente ache que não. Tem o Wattpad, que é uma plataforma de publicação online e que você pode publicar o que você quiser, desde que não seja, claro, dentro das normas da plataforma, mas você pode publicar um capítulo por semana e tudo mais, e as pessoas têm acesso gratuito. Você não necessariamente precisa ter o livro todo, você pode ir publicando. Não, você pode ir publicando uma vez por semana um capítulo, por exemplo, e aí você segue com a história lá, falando, vamos supor, uma história de ficção lá, uma vez por semana você vai, posta e as pessoas vão comentando, e aí isso normalmente funciona muito bem para autor independente, porque ter as pessoas comentando em tempo real é um estímulo, né? Porque até para ela escrever o próximo capítulo, então, de repente. Porque as pessoas insistem em levar a escrita como um ato muito solitário, né? E não necessariamente precisa ser, mas esse é um lugar gratuito completamente, assim. É gratuito para você ir lá postar, é gratuito para você ir lá ler. Tem aplicativo para celular, você consegue acessar pelo computador.
Você recebe notificação quando uma história que você está acompanhando entra um capítulo novo, ou quando o autor que você acompanha posta uma história nova. Então, é o jeito tem sido o jeito mais efetivo de formar o público, porque as pessoas não vão pagar para ler, entendeu? Elas vão lá ler se elas gostarem. A tendência delas irem, de fato, pagar por um conteúdo seu é muito maior. E como é que o autor ele ganha nisso? Por exemplo, agora nesse modelo que você falou. Ganha público. Nesse sentido, é mais... nesse sentido, a gente fala mais de formação de público para depois reverter isso, de fato, em vendas, entendeu? Mas é um dos caminhos. Depois ele publicar um outro livro, enfim. Ok, tá. E aí ele com isso, com esse próximo, ele ganharia já, ele poderia vender mesmo. Isso. Saindo dessa plataforma, existem livros que saíram dessa plataforma e viraram livros originais publicados por grandes editoras, pela editora Record, outras editoras grandes, livros escritos em outras línguas e tudo mais, que saíram dessa plataforma com milhões de visualizações, leituras, viraram livros físicos e são grandes sucessos por grandes editoras tradicionais e chegaram a virar filmes, entendeu? Então, é possível. É difícil, mas é possível. Então, o caminho nem sempre é do tipo, escrevi o livro, vou lá bater na porta de toda editora atrás de publicar. Nem sempre esse é o melhor caminho. Também é agora uma forma de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro com a escrita, a ponto de você chegar a viver disso, é muito difícil no Brasil, não vou negar. Dificilmente um escritor vive só da escrita, normalmente ele faz ele atua como profissional em outras áreas dentro do mercado, mas existe a própria Amazon, que o KDP da Amazon, você mesma é muito intuitivo, você vai lá, aprende tudo, escreve seu livro, sobe o e-book e toda vez que alguém comprar, ler, vai entrar alguma coisa na sua conta. Mas tem um critério para você colocar dentro da plataforma da Amazon? Tem alguns critérios técnicos, assim, o livro não pode estar cheio de erro, porque senão as pessoas acabam, vamos supor, denunciando, e aí a própria plataforma derruba o livro. Alguns critérios técnicos nesse sentido. Mas, vamos supor, de gênero, temática, não tem critério. Você pode publicar o que você quiser. Certo. Então, dá para olhar, só entrar na lista dos mais vendidos, os e-books mais vendidos da Amazon. Normalmente entram os livros hot. Os livros adultos. Então. Tá. Mas porque quando o pessoal lê e-book, o e-book não tem capa, né? Então ninguém tá vendo que você tá lendo o livro com um cara sem roupa na capa. Então. Com um cara sem roupa, com uma mulher sem roupa? Então. Entendi. E aí não tem capa, né? Você fica lendo lá no celular e tudo bem. Porque ninguém quer ler no ônibus, né? Um livro lá. Essa é a verdade. É verdade. Mas olha só, eu confesso que eu ainda sou uma apaixonada pelos livros de papel mesmo. Eu confesso, eu já li alguns livros em tablet, mas eu confesso que gosto demais do papel, em tocar o papel, virar o papel. Eu acho isso enriquecedor, maravilhoso, e é uma coisa que eu gosto de carregar o livro. Agora, deixa eu falar aqui, eu quero cumprimentar algumas pessoas, o Aguinaldo Rosa, o Edivando Franco, o César Ribeiro, o Sérgio Pereira, a Tereza Souza, o Ricardo Anderaus aqui também que está com a gente, o Farias, o Sidney. O Ricardo Anderaus, outro dia ele falou para mim que ele tem muita vontade de publicar um livro, e ele tem histórias maravilhosas, porque ele, enfim, um jornalista super renomado, trabalhou na Folha de São Paulo, está assistindo aqui, ótimo. Muito obrigada pela sua participação. O Alexandre Mendes, a Suzy, o Bibliotecarlos, é isso? Essa é uma autora com quem eu trabalho. Tá ok. A Fátima Brito, a Cris também. Muita gente acompanhando a gente aqui no Instagram também e também no YouTube. Agora, Suelen, vamos lá, então. Você estava falando exatamente sobre
agora várias plataformas que existem para que as pessoas elas possam publicar o tão sonhado livro, né? Você falou que a pessoa pode publicar também capítulos cada semana, publicar algo, como também ela pode publicar um livro já completo na plataforma da Amazon. Essas são algumas das formas, né, que a gente tem atualmente. As formas gratuitas de você fazer seus livros chegar no leitor assim do jeito mais fácil e com um investimento básico de revisão e capa, vamos supor. Ok. E de maneira mais acessível. Isso, completamente. Ok. E vamos lá. Onde entra o seu papel como agente literária numa situação como essa? O agente literário, ele é o que as pessoas conhecem, assim, não, quando a gente fala do artístico em si, do artista, é o empresário. O meu papel como agente literária é encontrar autores com os quais eu tenho alguma afinidade sobre aquilo que ele escreve. Então, por exemplo, eu, como princípio atual, assim, a minha intenção é focar nas minorias e autores negros e garimpar, abrir submissão para o pessoal me mandar o texto e eu avaliar esses textos. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar alguns textos e tudo mais, e alguns livros, e eu vou levar esse catálogo de autores para as editoras de acordo com uma curadoria que a gente acaba fazendo de o que aquele autor cabe naquela editora, entendeu? Porque não é toda editora que publica tudo. Então, eu não vou, por exemplo, levar um livro policial para uma editora que não publica livro policial. Então, eu faço essa intermediação entre autor e editora. Ponte, você prepara, então, aquela pessoa que está escrevendo o livro, aquele escritor, para que ele possa fazer com que o seu conteúdo ele esteja adequado para ser apresentado para a editora. Isso. Mas nesse meio caminho... Tá, mas durante esse período você também tem todo esse trabalho junto a essas plataformas também, auxiliando para que eles também possam se tornar conhecidos nessas outras plataformas que você mencionou? Sim, como agente literário, efetivamente, não é o meu papel, mas a gente acaba fazendo esse trabalho, e eu, principalmente como designer e publicitária, é um dos braços da agência oferecer esse trabalho também de como é que você pode ir construindo sua carreira independentemente de você ter uma editora ou não, sabe? Porque é isso, eu tenho autora que trabalha de modo independente e vive muito bem, vive só da escrita, entendeu? É difícil acontecer? Ela não tem uma editora grande tradicional, dessas que a gente vai na Bienal e vê um stand gigante. Ela não tem contrato exclusivo com uma dessas editoras, ela já passou com algumas editoras, mas o grande lucro dela vem da publicação de livros independentes. Ela produz muito. Ela escreve o tempo todo, ela está sempre postando no Wattpad, por exemplo, para sempre ter conteúdo gratuito para o público dela. Em paralelo, ela alimenta o perfil dela da Amazon com outras publicações, que é por onde entra o dinheiro. E aí ela faz tiragens independentes de livro físico, e aí ela faz todo o processo. Ela diagrama, ela faz a capa, ela entra em contato com a gráfica. Você falou de tiragem, então a pessoa ela tem que tirar o dinheiro próprio, obviamente, para fazer, para comprar aquela tiragem X. Ela, vamos supor, vai publicar, ela vai comprar 1000 livros. Então, como autor independente, existem algumas possibilidades. Que por exemplo, essa autora minha, ela faz, o processo acaba sendo, abre uma pré-venda, as pessoas já conhecem o livro, já conhecem ela já tem um público muito bem consolidado. Então, ela abre uma pré-venda. Você pode falar o nome dela? Camila Marciano. Tá, vamos lá, vamos nos basear aqui no exemplo da Camila Marciano. Ela escreve sobre o quê? Ela escreve romance new adult. Ok. E ela, normalmente, o processo abre uma pré-venda, e aí com
com esse valor ela consegue investir e fazer a tiragem dos livros, entendeu? Mas o ela que é faz o abrir uma processo... pré-venda? Dá um exemplo aqui, só para os leigos entenderem um pouquinho mais. Eu também sou leiga, tá? É uma venda antecipada, igual quando você compra uma venda antes desse produto ser lançado, entendeu? Então vamos supor, eu tenho o meu livro lá, um mês antes eu coloco ele em pré-venda. Então as pessoas já garantem, já reservam o livro dela. Mas assim online. que ele for lançado, isso. Online. Assim que ele for lançado, as pessoas já pagaram tudo, elas vão receber na casa delas depois de uma data específica. Por exemplo, eu estou abrindo agora e daqui a um mês vai ser o envio dos livros. Então, isso me dá a possibilidade do quê? De pegar esse valor e investir na própria publicação sem que eu tire tanto do meu bolso, entendeu? E aí eu posso tirar um pouco menos do meu bolso para eu ter livro em estoque, por exemplo. Tá, eu não preciso imprimir só os que foram tiragens vendidos. de livro, da impressão dos livros, ok. Mas aí esse processo do autor que faz tudo sozinho, independente, ele faz tudo sozinho. Então ele vai gerenciar a venda dele, ele vai atrás de quem faz a capa, ele vai atrás de quem faz a diagramação e ele vai estar atrás de gráfica e de todo o processo gráfico e vai cuidar sozinho de tudo e vai fazer a parte de correios, de envio, de frete também. Então é tudo isso, é embalar livro por livro, ou se for autografar, vai autografar livro por livro e vai colocar no correio e tudo mais. Esse é o modelo de negócio de um autor independente que faz tudo sozinho. E aí, claro que existe. Agente literário ajuda, né? Se a pessoa tiver agente. Porque a maioria dos autores não tem agente. Agente literário é uma coisa que quase não tem no Brasil. Então, dá para encher... Você não enche duas mãos de agentes literários que tem no Brasil. Assim, dentro do meu conhecimento entre os agentes literários, por exemplo, eu sou a única agente literária negra no Brasil. Então... Tá aí, hein, gente? Bom e importante. Ruim ao mesmo tempo, né? É bom e é ruim, deveria ter mais, né? A gente está falando de algo que está cada vez mais em discussão, a questão, enfim, né? Também da negritude. Sim. E cadê os agentes literários, gente? Só tem aqui a sua. É bom, mas é ruim. Eu falo que é um lugar que é bom ocupar, mas não é bom ao mesmo tempo. Eu não gostaria de ser a primeira, eu gostaria de ser mais uma, sabe? Nesse lugar, eu gostaria mesmo de ser mais uma. Enfim. Mas aí você estava falando, aí a pessoa vai e começa a fazer... Então, ela tem a vontade de fazer o lançamento do livro, ela pode fazer essa pré-venda e, com o dinheiro dessa pré-venda, depois ela já consegue fazer... ela vai pagar o livro. Livro. Isso, ela vai pagar os livros que foram vendidos, entendeu? E aí vamos supor, ela pode consegue investir um pouco mais... não necessariamente. Atualmente, ela pode enviar. Está tendo evento, né? Sim, agora não, na pandemia. Mas... então. Mas ela pode depois enviar o livro já todo embalado pelo correio com o dinheiro que ela conseguiu dessa pré-venda. Isso. E aí, só que nesse caminho, vamos supor, isso é um autor que faz tudo independente. No meio do caminho, existe a possibilidade de você colocar empresas que te ajudem no processo. Por exemplo, no meu clube de assinatura literária, a gente tem um braço que presta assessoria literária, que é alguém que vai cuidar da sua revisão, que vai que vai te ajudar a fazer uma capa, que vai atrás da melhor gráfica para você e de fazer o melhor cálculo de melhor investimento, vamos supor, porque às vezes para você compensa mais você tirar um pouco mais do seu bolso e fazer uma tiragem de 100 livros do que você ter só 50, se você vendeu só 50, entendeu? Porque assim você já tem 50 pago, você paga mais 50 e fica com aquilo de estoque, entendeu? Então a gente presta essa assessoria para que as pessoas façam um melhor negócio nesse sentido. Então é isso, no meio do caminho existem empresas que você consegue, que te ajudam a fazer esse processo. Tem também as editoras de autopublicação, que são as editoras para quem você paga e eles vão fazer todo esse processo, só que aí você paga, não é um modelo tradicional. Existe um modelo de autopublicação onde você paga para a editora para ser publicado, vai o selo lá da editora no seu livro, mas você foi um autor que pagou para ser publicado.
E existe o modelo tradicional, onde você não faz investimento com a editora. A editora aposta em você e aí você não paga nada. E você recebe o direito autoral, certo? E aí, em média, o direito autoral é 10% do valor de capa que um autor recebe. Então, para um Você livro recebe de... só 10%. Um autor. Da editora. No modelo tradicional. Tá. E você, como independente, você vai receber tudo. Obviamente, é só você fazer os cálculos da despesa e receita, né? Isso. Por exemplo... Okay. Tem os prós e contras. Sim, como é assim... É isso. Como autor independente, você consegue ter muito mais controle sobre o que está acontecendo no seu negócio, né? Porque é isso, você viver de escrita é um negócio, não tem como a gente negar. Precisa as coisas estar em ordem, precisa ter uma certa disciplina para sentar e escrever, não tem que ficar só esperando inspiração, porque isso não existe. É um pouco de disciplina só que você não tem o alcance que você tem com o trabalho que você acaba fazendo sozinho, entendeu? É você correndo atrás. A vantagem que a editora te dá nesse sentido é você estar nas livrarias, que ainda existem, e chegar em pessoas que não têm... Não. Calma aí que eu já chego lá. Tá. Você chega em livrarias e tem acesso a pessoas que não fazem o caminho de ir na internet, na Amazon e tudo mais. Porque ainda existe esse público que entra na livraria e faz, vou comprar um livro. Vou pegar esse aqui e acabou. Entendeu? Eu fiz isso no mês passado. Saí carregada de livro. Então, provavelmente mas tem também autores faço lá... isso pela internet. Então, mas é isso, sabe? Provavelmente tem autores lá que você não conheceria se você não tivesse feito isso. Entendeu? Sim. E aí a editora dele acaba dando essa oportunidade de você chegar em pessoas que você não alcança com a internet. Entendeu? Porque existe. Do mesmo jeito que você faz isso tanto fisicamente quanto pela internet, tem gente que faz isso só fisicamente. E tá tudo bem. É muito mais fácil, na verdade, comprar, eu acho que pela internet. Eu só fui à livraria porque esse livro eu não encontrei na internet. E quando eu cheguei à livraria, acabei lembrando de outros autores que eu realmente queria um livro e encontrei os livros. Quando eu fui ver, eu já tinha 7 livros no meu colo, enfim. Mas é porque eu estava dentro da livraria, mas a minha ida foi muito rápida. 15 minutos eu consegui pegar 7 livros. Eu até falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu quero te perguntar uma coisa, Suelen, porque a gente é amiga, a gente já se conhece há muitos anos, e eu já vi você pegando no pé, às vezes, de alguma pessoa que você está sendo agente literário, assim, você tem que publicar mais, você tem que fazer mais, você tem que falar mais, enfim, você presta toda uma assessoria, né, para quem está aí com você, sendo agenciada por você, sobre aquilo que ela deve também, como ela deve se posicionar para poder divulgar melhor o livro, porque o livro não necessariamente, como você disse, está lá na livraria. Ela está, na verdade, na internet, nas mãos do próprio autor, muitas vezes no perfil do Instagram dele, do Facebook, e eu sei que você acaba pegando muito no pé para essa autodivulgação que é fundamental. Ela pode começar antes do livro e pode acontecer durante o período que a pessoa, aí pós o lançamento do livro também. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela tem um livro para ser lançado, mas ela acha que não precisa ter uma interação com o público na internet, por exemplo, porque tem um formato mais tradicional, está procurando uma editora, enfim. Fala um pouquinho desse novo formato, né, dessa nova geração consumidora de livro e como que esse autor ele deve se posicionar, como eu já vi que você já pega no pé. Isso é uma coisa também que eu falo sempre para quem, mesmo assim, quem está em busca de uma editora, sabe? Porque isso importa para a editora, porque é você fazendo a sua parte. A editora não é o final da caminhada, sabe?
A editora é mais um caminho que você conseguiu pegar. Mas e a sua parte? Porque assim, vamos falar de leitor de romance, que são leitores que leem muito, muito rápido e compulsivamente. Sim, elas pegam o lançamento de manhã, assim, e à noite já estão mandando mensagem no Instagram da autora falando o que achou do livro para já terminar o livro. O que você faz até a sua editora lançar um outro livro seu? O que você faz com essa leitora? Né? Porque ela precisa continuar sendo sua leitora. E aí, o que você faz no resto desse tempo? Então, é isso que eu falo. Você precisa pensar em como é que você mantém esse leitor. Eu sou de uma geração em que, quando eu comecei a ler na escola, naturalmente eu não gostava de ler na escola, eu fui aprender a gostar de ler depois, que a gente não importava pra gente quem era o autor. Era sempre do tipo, tem um cara velho, normalmente, branco velho, na orelha do livro. Mas não interessa, eu não quero saber o que mais ele faz, sabe? E hoje em dia já não, a gente quer saber quem é aquela pessoa, o que ela faz, se ela tem cachorro, se ela é vegetariana, qual o posicionamento político. A gente quer saber o que mais aquela pessoa faz, porque... Quais são as influências, se ela acredita Sim. ou não em determinadas coisas que a gente acredita ou não também. Sim, porque aquilo influencia diretamente na gente consumir ou não o que ela tem a oferecer pra gente, sabe? Aquela pessoa. Porque é isso, nenhuma arte está completamente isenta de quem a fez, sabe? E a mesma coisa, que eu não concordo completamente nisso de separar a arte do artista, porque é tudo muito junto. Então, é importante você saber quem é que está produzindo o que você está consumindo. E hoje em dia, com o acesso à internet, com as redes sociais, com todas as possibilidades que a gente tem e que os autores têm, é importante a gente estar em contato com o público. É importante a gente precisa se posicionar sobre algumas coisas. E é isso, o leitor quer saber quais outras coisas você está fazendo, sabe? Se você escreve rápido, se você escreve devagar, como é que você faz a sua pesquisa para escrever, participar do projeto, sabe? Eu acho que é isso que acaba criando conexão e que faz do leitor um leitor de verdade. Porque efetuar uma venda é fácil. Você ir lá e convencer alguém a pagar R$30 no seu livro é relativamente fácil. Mas aquela pessoa vai comprar outras coisas? Eu sempre falo para os meus autores, o criar conexão é a pessoa gostar de você pelo que você é e pelo que você faz. Se você decidir parar de vender livro e vender coxinha, brigadeiro, a pessoa também vai comprar, entendeu? É isso. E as editoras também levam em consideração quem faz a sua parte. Claro, porque claro. A editora faz o básico do básico, essa é a verdade. Você conhece muita gente que vive da literatura, só da literatura? Então, só da literatura, assim, só escrevendo e produzindo, pouquíssimas pessoas. Porque é isso, a gente está no mercado em que... E demora um pouco para acontecer, né? Porque escrever tem um período... Você acha que isso é uma característica só do Brasil? Não necessariamente. Não acho que é só do Brasil. Mas a gente tem muito pouco estímulo desde muito cedo para... a gente não tem estímulo desde muito cedo para ler, entendeu? Então tem mais a ver com o público. E esse não é, por exemplo, o que as pessoas insistem, não é o papel só da escola. O estímulo para ler tem que vir de casa. Da família. Sim. E não é obrigar o filho a sentar e ler. Não é obrigar... E não tem do público, também não tem o comprador para o livro. Poderíamos ter mais compradores de livros se tivéssemos uma sociedade mais leitora, né? Que consumisse mais a literatura, a cultura. E são dos livros que a gente tira aí grandes conhecimentos. Deixa eu agradecer aqui a presença de quem está chegando. Para quem ainda não sabe, hoje eu estou entrevistando a Suelen Román.
ela é uma agente literária, ela tem a sua própria empresa de agente. Se você tiver alguma vontade de lançar um livro, já sabe, hein? A Suelen Roman. A empresa dela é a Rainbow, Agência Literária. Eu estou falando de todo o coração porque eu conheço ela. Ela é uma grande profissional e está aí agenciando muitas pessoas, muitos autores independentes também que estão no mercado. Inclusive, ela é uma pessoa maravilhosa, uma profissional nota 1000. E para você que está chegando agora, se você perdeu essa entrevista aqui desde o início, você pode conferir depois no meu IGTV e também no meu YouTube. Uma boa noite aqui para a Thaís Inocêncio, para o Sensei Washington, que é um querido também, Oliveira Paé, a Vanderleia, a Lívia Pena escreve, a Sandra Roman também. Um beijo para você, Sandra, faz tempo. Guimelon também, o Xande, a Biblioteca Harue também está aqui, o Índio Nascimento, a Manuquila, eu acho, o Gabriel também. Uma boa noite a todos. Me fala um pouquinho agora, Suelen, a respeito desse trabalho todo que a pessoa precisa ter. Então, ela não tem, né, esse trabalho todo, eu digo assim, um trabalho que ela tem que repensar. Se ela não tem um Instagram, se ela não tem um Facebook, se ela não tem um Twitter e ela tem a vontade de escrever um livro, ela precisa agora, a partir de agora, começar a trabalhar esse público para fazer o nome dela. É isso, sendo de editora ou não tendo editora nenhuma. Isso, eu não digo que é uma questão obrigatória, mas é o caminho mais fácil da gente chegar no público, né, atualmente. Porque... não basta só ter, né? Tem que publicar coisas, né? Interessantes, porque esse público tem que seguir. É isso. Eu acho que é muita questão de... Eu acho que dando um passo atrás é você entender por que você está escrevendo, por que você quer escrever e para quem e como é que você espera que isso chegue nas pessoas. Porque é isso, a partir do momento que o escritor escreve um livro e ele sai das mãos dele, deixa de ser dele. Você não tem poder para saber se as pessoas vão interpretar exatamente do jeito que você escreveu, se as pessoas vão receber exatamente do jeito que você espera. Do mesmo jeito que as pessoas ficam, tem livro que é só entretenimento. Depende, às vezes aquele livro é o que vai mudar a vida de uma menina de 14 anos que pegou aquele livro em algum sebo, sabe? Certo. Então, mas é isso, eu acho que primeiro é pensar nesse passo anterior de por que eu escrevo, por que eu quero escrever isso e para quem eu estou escrevendo isso. Entender quem é o seu público é um dos primeiros passos, porque nada é para todo mundo. E aí, a partir daí, você vai entender, como é que eu chego nessas pessoas? Porque a editora não é o único caminho, e não é o principal caminho. A editora é um dos caminhos. E com as redes sociais é o meio mais democrático, vamos assim dizer, de você chegar acho que a palavra e fazer é exatamente um bom trabalho. isso, democrático, né? Até porque hoje o público, o leitor, ele sabe que ele pode estar mais próximo àquela pessoa, aquele autor que ele admira, a partir das redes sociais, que é uma rede de relacionamento. Então, é fato isso. Eu me lembro uma vez de ter ouvido um relato, acho que foi de uma das pessoas que você agencia aí, que você dá toda essa assessoria, né, de agente literária, ela comentando que ela ficou muito feliz que quando ela estava na Bienal do Livro, enfim, uma pessoa veio e falou assim, é você a fulana que escreve o tal livro, eu compro sempre os seus livros, né? Então, tem alguns casos muito interessantes, assim, que a gente imagina que o livro independente, ele não tem, mas ele tem sim, tem muitas pessoas. Fala um pouco disso, Suelen, porque às vezes as pessoas não têm noção. Ela quer lançar o livro, mas ela tem medo de fazer um lançamento independente. Então, não, é como eu disse, tem muita gente vivendo de livro independente, sabe? E é isso. Quando você coloca o livro na Amazon, por exemplo, você não tem o controle de quem comprou o seu livro. E aí você pode ter o seu e-book na Amazon
e daqui 6 meses você falar, eu vou fazer uma tiragem física desse e-book aqui porque ele vendeu bem na Amazon. E aí você faz uma tiragem física. E aí as pessoas vão comprar, porque é isso. Claro que as pessoas querem o livro físico, entendeu? Porque o livro físico vem com marcador, vem com autógrafo, com o meu nome. É a experiência também, sabe? E aí essa é a experiência de um evento como a Bienal. A gente fala ainda porque o e-book, porque eu leio no tablet, leio no celular e tudo mais, mas não. Existe a experiência do livro, sabe? Então é muito importante que as pessoas entendam isso. Sim. Tem um comentário aqui, olha, da Thaís Inocêncio, que ela fala assim... Oi, Thaís. Eu conheço a Thaís. Nada é para todo mundo. Ela falou, eu achei essa fala da Su super importante. Alguns autores tentam abarcar muitos públicos e podem até acabar não agradando ninguém. Focar no seu público é fundamental. Isso mesmo, sim, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Su? Agora nem tanto, assim, mas no começo, quando comecei, eu sempre esbarrava em algumas, assim, tipo, para quem você escreve? Para todo mundo, para quem quiser ler. Tipo, não. Sabe? Porque é isso. Você escreveu um livro policial. Eu posso dar esse livro pro meu irmão que tem 13 anos? Não, então não é para todo mundo. Entendeu? Sim. Eu posso dar esse livro pro Aaron da Simone? Não, então não é para todo mundo, sabe? Então é isso, ter clareza de que para quem é o seu livro determina até como e quando e onde é que você vai conversar e encontrar essas pessoas. Eu não vou fazer, por exemplo, um lançamento de um livro. Deixa eu ver um exemplo. De um livro técnico, alguma coisa, assim, nesse sentido. Tô, sei lá, chutando, dando um exemplo aqui bem bobo. Em um bar. Mas se o meu livro tiver uma pegada, aquele bar... a gente já fez lançamento de um livro de fantasia com a temática steampunk e era uma lanchonete que tinha essa temática. Faz super sentido, entendeu? Eu não vou fazer o lançamento de um livro, por exemplo, de um médico que está falando sobre alguma coisa muito específica no mesmo lugar. Não faz sentido, entendeu? Então, isso parte da onde? Parte de você conhecer o seu público, de você saber para quem você está escrevendo. E não tem problema se você descobrir que, na verdade, a maioria das pessoas que compram o seu livro é outro público. Já aconteceu também. Com a minha amiga com quem eu comecei trabalhando. A gente achava que os livros dela eram para um tipo de público. E a gente acabou entendendo que era para outro tipo de público. E tá tudo bem. E aí você pega... Interessante isso. Porque às vezes você não imagina que o teu livro, quanto ele, às vezes, acaba atraindo um determinado público que você não imaginava, então. Sim, isso. E às vezes é isso. Ele acaba tendo um apelo muito mais para um público diferente do que você imaginava. E aí como é que vocês descobriram isso? Foi na Bienal. Vocês descobriram na Bienal? Eu não tinha agência ainda. A gente foi para 4 dias de Bienal no Rio. Aí a gente entregou um monte de marcador no primeiro dia, a gente voltou triste pro hotel pensando, meu Deus, a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe vender livro. Tipo, o que a gente tá fazendo? Tipo, vamos ficar aqui quietos e, sei lá, fazer outra coisa da vida. E eu tinha acabado de pedir demissão da agência que eu trabalhava, eu não tinha a Rainbow ainda, eu ajudava ela, assim, eu tava começando a planejar, assim, a Rainbow, mas eu já ajudava ela tinha algum tempo. E aí, aí a gente sentou e falou, ok, a gente precisa parar e conversar com as pessoas. Como é que a gente conta essa história muito rápido para que as pessoas queiram saber o que acontece? A gente começou a testar. E aí a gente entendeu que porque ela escreve literatura jovem adulta LGBT. E o público dela não é o LGBT. O público dela é a menina que lê fanfic. Então, o público de escola
compra muito bem o livro dela. Então a gente descobriu que a gente passamos durante o dia na Bienal, quando vem as escolas, funcionava muito melhor. As meninas de 14, 15, 16 anos aceitam muito melhor o livro dela. Quer dizer que LGBT não compra o livro dela? Não. Eles também compram, mas não tem o apelo para eles que tem para esse público. Então o que a gente fazia? Nossa, Posso te contar o interessante. livro? Contava rapidinho o que acontecia no livro, as meninas ficavam... E aí, quando era eu apresentando, eu falava, a autora tá ali, você quer conhecer a autora? Aí elas ficavam mais empolgadas ainda e iam lá e compravam o livro. Porque aí, ó, ela acabou de entrar, inclusive. É o livro dela, da Cíntia. E a Cíntia, ela tá com quantos livros? A Cíntia já tá com uns bons livros. Não sei. Quantos livros, Cíntia? Ela tá entrando, acho que ela nem ouviu que a gente estava falando dela aqui. Mas é muito legal isso, né? Porque é literalmente uma... Ela tá rindo aqui. Mas é literalmente um relacionamento. Hoje, o livro não é mais apenas algo que as pessoas vão comprar lá na livraria e ler e depois colocar lá na sua estante. É muito mais. Eu imagino, pelo que você está me contando, a gente tem um público diferente, que ele vai ler, ele vai consumir aquilo e pode colocar na estante, como ele pode passar para outras pessoas, mas ele vai buscar, ele vai falar, não, deixa eu conhecer mais desse autor, quero entender, como você mesmo disse, quero saber quem é ele, quais são as influências políticas, quais são as influências culturais, e muitas vezes, às vezes as pessoas podem até parar de comprar o livro se achar que aquilo não agrada porque o autor tem um certo posicionamento XPTO. Isso pode acontecer, não é verdade? Ou seja, isso já nós estamos numa era de troca, literalmente uma troca. Não é só o autor sozinho lá, paradinho, sentado, os lucros caírem. É muito mais que isso. Sim. Não é? É porque é a mesma coisa de você pensar ao contrário. Um criador de conteúdo que não é necessariamente um escritor, mas que já produz um conteúdo que você já acompanha ou que você detesta. Você vai comprar o livro desse cara por quê? Se você não gosta dele, se você não gosta do que ele fala, se você não gosta do que ele faz, você não concorda com o que ele fala, por que você compraria o livro daquela pessoa? E por que o contrário seria diferente, entendeu? Eu fui lá, comprei o livro, gostei do fulano lá na Bienal, porque na Bienal acontece de você conhecer muito autor e tudo mais. E aí você vai pesquisar sobre, ver que, sei lá, o cara tem um posicionamento, vamos pensar no pior dos mundos, racista. Você vai comprar outro livro dele? Você não vai comprar outro livro dele, entendeu? Eu espero. A gente se desencanta tanto, não é verdade? Eu já me desencantei. E também já comprei livros de pessoas que eu pensava, nunca vou comprar, acho que não é legal e tal. E de repente eu gostei do que ela escreveu, do que ela pensa, como ela pensa. E passei a seguir no Instagram também. Achei mais interessante ainda e falei, estava enganada. Mas é a troca, como você disse. Isso, se não tivesse a rede social, talvez eu não comprasse o livro ou não me interessasse em descobrir mais sobre aquela pessoa para comprar um outro livro dela. Isso está muito atrelado hoje em dia. A Cíntia, ela falou assim aqui, 4 ou 5 livros? Provavelmente 5 livros. Ela tem muitos livros, tem muitos seguidores, né? E ela falou que ela ouviu um pouquinho aqui. Muito querido, um beijo para você, viu, Cíntia? Que horas são agora? Gente, eu estou em viagem hoje. Hoje eu estou em viagem, eu acabei de chegar aqui na cidade de Castilho, vou para amanhã fazer um trabalho com o secretário de Estado da Habitação com quem eu trabalho, então eu acabei de chegar, falei, vamos fazer a live, então vocês me desculpem, hoje eu estou até num cenário diferente, que é o quarto do hotel. Então, o nosso tempo está terminando aqui, Su, você quer deixar uma dica para quem tem muita vontade de escrever, de fazer um livro, quer deixar um recado final aqui para o pessoal? Senta e escreve. Boa. Isso. Senta e
escreve, de verdade. Não fica esperando o momento certo. Ah, eu não sei o bastante. Isso serve até para mim mesma, assim, porque falando, quem sabe eu ouço. Não espere o momento certo, porque ele não existe. Não espero você saber o bastante, ter pesquisado bastante. Ou, só quando eu tiver editora, só quando eu tiver alguém para me ajudar. Vai estudar o mercado editorial, porque não é um mercado simples, é um mercado muito complexo. Pergunte, vá atrás de outros autores, não assine qualquer contrato. Mas é isso, principalmente sentar e escrever. Porque é mais do que inspiração e esperar as coisas estarem prontas ou perfeitas. É um pouco de... 80% disciplina, 20% inspiração e tá no clima. Entendeu? E para quem tem o livro pronto e ainda não colocou no mercado, de alguma maneira, qual a dica? Mostra para as pessoas. Mostra, de verdade. Às vezes é indo atrás de outros autores, perguntar como fez. Vai estudar as possibilidades dentro do mercado, porque elas são muitas. E não quer dizer que uma editora é a melhor solução para você. Então, é estudar o mercado e ver quais são as possibilidades de fazer esse livro chegar nas pessoas. Porque é isso, às vezes você quer que o seu livro chegue nas pessoas, às vezes você não quer necessariamente... hoje em dia é difícil, assim, a gente parece que é fora do normal falar, não, eu não quero ganhar dinheiro com o meu livro. Mas é isso, às vezes a gente não quer mesmo. A gente só quer contar aquela história e que as pessoas leiam aquela história. E tá tudo bem. Então, quais são as possibilidades para eu fazer com que isso aconteça? Então, eu acho que é isso. É isso. Dá esse passinho para trás, vai olhar o mercado, vai ver o que está acontecendo e estudar todas as possibilidades. Depende de cada um. Isso. Nessa noite eu conversei com a Sueli Roman. Ela é uma publicitária, designer, e ela é especialista em assuntos de literatura. Ela é agente literária da Rainbow Agência Literária. Eu gostaria de te agradecer por você ter disposto aí o seu tempo para conversar um pouco comigo, Suelen. Que isso, eu que agradeço o convite. Mais conhecida como Su, né? Sim. E para quem ainda tem essa vontade de escrever ou já tem algo pronto, se quiser tirar alguma dúvida, pode também mandar mensagem aí para a Su, né? Aqui no Instagram para ela. Para mim também, se vocês quiserem um contato, se você não conseguiu pegar, mas acho que você já consegue aqui. Para quem assistiu no YouTube, para quem está assistindo também no Instagram e no meu IGTV, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nessa noite essa maravilhosa entrevista. Obrigada por vocês acompanharem o canal do Conversa Aberta, e a gente está aqui à disposição sempre para ouvi-los e também saber um pouquinho mais das suas ideias. Mandem também aqui no privativo para que eu possa entender um pouquinho mais se vocês gostaram ou não das entrevistas, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Su. Uma boa noite para você. Boa noite. Beijo. Aprendi muito com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.